Olha aí, ó, amanhecendo o dia, tá vendo aí, ó? Tá amanhecendo o dia agora. Vamos acordar cedo. Acordar cedo é legal, é bacana. Aproveita mais o dia e ver o sol nascendo, certo? Hoje eu quero aqui deixar uma reflexão com vocês, né? Sobre o filme Duas Vidas, com o Bruce Willis. Não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, vai lá, assiste esse vídeo e analisa consigo mesmo, faz uma observação e assiste o filme com o seguinte pensamento: o que é que esse filme tem para me ensinar? O que é que eu posso aprender com esse filme? E o que é que tem de comum? O que é que eu tenho em comum com o Bruce Willis ali com o personagem? Esqueci o nome dele agora com o personagem. Esqueci o nome agora, eu tava lembrado, esqueci. Mas o que é que eu posso aprender ali com esse filme, né? Ali o cara, o Bruce Willis, ele se depara com... Ele é um cara extremamente chato. É insuportável esse cara. E aí, o que é que acontece? Ele pequeno aparece, faz uma reviravolta na vida dele e ele tem que questionar muita coisa. E aí ele começa a perceber o porquê que ele é do jeito que é. E ele percebe que apesar do sucesso, ele é um fracasso. Na vida adulta, criança o tempo todo jogando para ele. Mas você fracassou. Ele achava que ele tinha sucesso, ele achava que ele era o bonzão, só que a criança dele dizia para ele que ele era um fracasso. E aí fez ele questionar, fez ele perceber que ele precisava mudar a vida dele, viver de verdade, e ele ver que ele estava desperdiçando oportunidades, e essa criança veio para ensinar a ele, né? Vai lá, assiste o filme, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, porque é de um ensinamento muito grande. Você faz uma análise consigo mesmo também, né? E ali a criança faz uma reviravolta na vida dele e ele percebe que lá atrás ele foi ferido, ele foi machucado. A criança foi ferida, foi machucada pelo pai, pelos amiguinhos da escola, sofreu bullying. E aí ele olha para trás e sente, ele sente aquele pesar daquilo que aconteceu na infância. E hoje, e no momento presente, ele se faz como apoiador daquela criança para que ela possa é, superar aquelas dores que ela viveu naquele momento passado, né? Só que no primeiro momento, esqueci o nome dele, o Bruce Willis, eu tô falando aqui do ator, ele rejeitava aquela criança, ele não queria saber de ter que lidar com aquela criança, ele só queria olhar para frente, racional, excessivamente racional, não queria olhar para a criança interior dele ferida, machucada, né, pro inconsciente dele. E aí, desde pequeno, foi desenvolvendo máscaras, foi desenvolvendo mecanismos de defesa do ego, segundo a psicanálise, para poder lidar com aquelas situações ali que a criança dele não sabia lidar. Cresceu um adulto, um adulto chato, arrogante, prepotente, e aí essa criança chegou para fazer uma reviravolta nele e foi tirando as camadas do orgulho dele e dos mecanismos de defesa que ele construiu como uma forma de defesa para lidar com as dores emocionais. Ele não queria olhar para aquilo. E aí ele foi amolecendo o coração e percebendo que ele precisava cuidar daquela criança interior, que era ele mesmo. E aí ele faz um processo de auto amor, olhar para si mesmo com carinho, com respeito. E aí ele começou a se curar e perceber que ele precisava apoiar e cuidar daquela criança e não criticá-la e não acusá-la. Afinal de contas era ele mesmo. Aquilo voltava para ele mesmo. E aí ele foi lá, apoiou a criança voltando ao passado, naquelas circunstâncias lá do passado, apoiou nos momentos difíceis. E aí foi um processo de cura interior da criança e dele mesmo. E aí
a partir de certo ponto, ele conseguiu ver ele do futuro. A criança toda hora questionava, mas você é um fracasso, você não tem um cachorro, você não tem uma mulher, e você... Outra coisa ele falou, eu esqueci agora também. Enfim, aí ele se questionou e ele começou a perceber que realmente ele tinha fracassado em muitos pontos na vida dele. E aí, a partir do momento da cura, ele viu o ele do futuro também, sendo piloto de avião. E aí ele conseguiu perceber que ele estava no caminho errado. E ele agora, a partir daquele momento, com aquela consciência, ele fazia coisas, com essa transformação, ele fazia coisas que levariam que levariam ele chegar no ponto onde ele era o piloto de avião, estava junto com aquela mulher que ele desprezava, a mulher gostava dele, ele desprezava, e aí passa a acontecer uma cura interior dele, para que ele se transformasse naquele piloto de avião que apareceu para ele lá, como o eu do futuro dele, tá bom? Foi essa a reflexão de hoje aqui. Assiste lá o filme, assiste o filme com um pensamento. O que é que eu posso aprender com esse filme? E o que é que esse filme tem para dizer especificamente para mim? Quais são as cenas aí que são minhas, que eu vivi na minha história, que são semelhantes à minha vida, e que eu possa aprender algo com essa história também. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse filme. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.